Olá, olá, Celso, Fernando, bem-vindos à nossa mais uma live. Ê, Serginho entrou! Vamos começar. Ê, que saudade! Tudo bom, Muito, meu muito. querido? Tá tudo ótimo. Tudo na medida do possível, né? Tô passando mal aqui, mas tudo certo. Como é que tá se segurando aí? Cara, a gente tá do jeito que dá, né? Segura no que dá, do jeito que dá E e ficando vamos. em casa, né? Ficando em Sim, casa, né? sim. Sem brincadeirinha. Eu tô indo. Só tô saindo pro rolê praticamente, né? Fazer os coquetéis lá, dias de sexta e sábado, mas fora isso, casa. Legal. É o que tem que ser, né? É, Bom, isso aí. esperar o pessoal tá entrando aí. Quem tá entrando, bem-vindo. Nós estamos na segunda semana do projeto Lives Cervejeiras em Mares Nordestinos. Eu sou a Carol Ziles, faço parte da Confradelas, que é uma confraria feminina de Fortaleza, no Ceará. Faço parte da organização do Congresso Mergulho na Cerveja, que é um congresso que aconteceu primeiro em 2018 e agora estaria acontecendo nesse momento, que inclusive o Serginho me ajudou a elaborar, né, Serginho? Sim, vamos contar isso aí daqui a pouco. Oi, Felipe lindo, tudo bom, queridos? Débora, que tá sempre aí. Então, e Sim. daí nós estamos fazendo essas lives para a gente tentar dar mais voz e para fazer com que as pessoas conheçam e que a gente troque ideias sobre a cena cervejeira do Nordeste, né? Tem muita gente legal fazendo coisas legais e a gente acha que a gente merece ter mais espaço para repercutir essas coisas que estão acontecendo aqui, né? Nordeste não é uma região pequena, é uma região enorme, são 9 estados e acho que tem muita coisa bacana aí pra gente mostrar pro mundo. Hoje eu tô conversando com o Sérgio Soares, Serginho. Não tem como eu não chamar de Serginho. A Hoje, minha vida inteira foi Serginho, não tem pra onde correr. né? Senhor Sérgio Soares Teófilo Júnior, não dá. É, A gente é amigo há muito tempo, compartilhamos muito desse crescimento da cena cervejeira, né, Serginho? sim. Nossas carreiras foram andando juntas, então a gente é um prazer estar aqui conversando com o Serginho. Para além da questão dele ser uma pessoa muito interessante para entrevistar, mas é muito bom falar com ele. Sim, beber junto, né? Eu até me maquiei. Aliás, em homenagem às nossas muitas madrugadas, batendo papo. Tô vendo, as minhas estão ali guardadas. Aí que eu aproveitei, Carol, eu tô bebendo muito pouco. Tá. E eu aproveitei que eu sabia que ia beber contigo aqui, aí eu já montei isso aqui, já tirei uma foto para harmonizar, para gerar uns conteúdos no. Enfim, né? Gerar conteúdo. Aí eu fiz isso Uhum. logo, mas a Heineken tá ali, daqui a pouco ela vai ser bebida. Porque, para quem não sabe, eu e Serginho varamos madrugadas e madrugadas e madrugadas e madrugadas, tomando Heineken, assaltando umas brejas de guarda do Fernando de vez em quando, depois que ele ia dormir. Não E só tendo cerveja, muitas né? ideias, discutindo muito, provando muita cerveja e Sim, trocando muita ideia. Acho que a gente. Muitas ideias bacanas surgiram dessas conversas, né, Serginho? sim, Mas sim. vamos Sim. lá. Um monte de gente entrando aqui, comentando. Tá todo. Se alguém. Bom, tá todo mundo, deve estar todo mundo me ouvindo, me vendo e ouvindo você, porque ninguém falou nada ainda. Ó, o Renan, salve, salve, Renan! Dinamo tá aí também. Thaís, Felipe. Thaís tá aí também. Thaís Almeida. Ô, querida, Thaís. Ah, Thaís. Adriana. Ó, a galera tá entrando aí. O Léo. Então, beleza, vamos começar, né? Serginho, para todo mundo, com todo mundo que eu converso nessas lives, eu começo fazendo a mesma pergunta, que é como começou, né? Como que você, Serginho, quando você tomou a primeira cerveja que fez você perceber que aquilo não era
né, uma coisa comum e que você Uhum. começou a se interessar e vai contando essa trajetória a partir desse momento. Como é que foi indo aí para você virar um profissional da cerveja? Eu sei que você fazia faculdade de outra coisa. Conta isso. Como é que você Sim. resolve De né, uma, desviar? são 8 anos, são 8 anos de profissão já, então vou tentar resumir o que ele começou lá. A primeira vez que eu bebi uma cerveja artesanal foi uma cerveja perto do vencimento, no Pão de Açúcar, inclusive, mas eu nunca tinha pego cerveja lá. Estava passando pela gôndola e vi uma cerveja de um rótulo esquisito. Minha memória fotográfica, ela às vezes tem essas coisas inúteis aí. E eu vi, cara, essa cerveja não é 5,99. Isso lá em 2012. Não é 5,99. Vou pegar essa cerveja aqui. Aí eu peguei uma e fiz o resto das compras, né? Não sei porquê, eu sempre passei pelas gôndolas das bebidas, mas aconteceu isso. Daí, o Arizinho do Promobia. Daí, eu passei lá, peguei a cerveja e vi, e era uma Vai Stefana. De começo Oi? já. Que Era uma Vai legal. Stefana. E foi a minha Legal. primeira cerveja de trigo, minha primeira cerveja artesanal, né? E, inclusive, é uma das cervejas de trigo que eu mais gosto até hoje. Eu não deixei de beber cerveja de trigo. Eu agrego as outras, mas não deixo as do começo. Daí, então, eu e mais dois amigos, é o Neto, né? Nosso grande amigo Neto e o Mário também, que está lá em BH. Eles também começaram a beber cerveja nesse mesmo tempo e a gente começava a conversar sobre, junto com outros amigos, e eles ficavam de saco cheio. Porque a gente só falava cerveja, 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 e aí a gente resolveu, cara, puxei o bonde, vamos escrever um blog, vamos. Já que a gente quer conversar sobre isso e ninguém quer ouvir, vamos ver se alguém quer ouvir por fora aí. Daí a gente escreveu o Lupulento, né? A gente criou o Lupulento Em que e ano? em 2013, começou em 2013. E aí em 2014, com um ano de blog, ele já foi o terceiro mais visitado do país, na frente de muitos blogs que a gente era fã, inclusive. E aí foi muito legal. Isso foi até do finado Bebendo Bem, do Fabian Ponzi. Ele fazia o ranking de visitas da galera. E aí o nosso estava em terceiro lugar. E aí, desde então, começaram a surgir convites para oficinas, para treinamentos e tudo mais. E eu resolvi fazer o curso de sommelier em São Paulo, né, que fiquei hospedado na casa de vocês, para poder, já que o mercado estava pedindo, né, vou me aprofundar aqui. E nesse período que eu fazia a faculdade de engenharia ambiental. Eu ainda curso a área ambiental, né, por outros motivos agora, né, para pegar um CRQ e poder assinar a cervejaria. E é uma área que me agrada muito ainda. Mas esse começo foi assim. E desde que eu voltei de São Paulo, minha CLT sempre foi assinada como sommelier. Eu estou no terceiro trabalho, terceiro emprego, né? Como sommelier com carteira assinada. Eu acredito que eu seja o único que tenha tanta assinatura como Com cer- sommelier. Assim. Coisa rara. Voltando na história do blog, nenhum de vocês três, você, Neto e Mário, como é que vocês geravam conteúdo? Vocês não tinham formação específica, né? Vocês não tinham ainda, nenhum de vocês tinha feito. Não era tão fácil encontrar cerveja aqui em Fortaleza, porque eu sei que em 2013 eu já estava aqui. Aliás, foi o ano que eu conheci vocês todos. É, como que era esse processo de produzir conteúdo para o blog? Quem salvava a gente para cerveja era o Eita Beer, né, que já estava lá em 2013, era o Empório São Patrício do Fernandinho e o Mister Beer, se eu não me engano, era o quiosque que tinha aqui também, Mister Beer, que é das antigas, né, era Mister Beer. E aí a gente conseguia beber Era no Del Passeio, não era? No Shopping Del Passeio? tinha no Del O Passeio e Mister tinha no Beer. Via Sul, tinha dois. Exatamente. Tá. E aí era aí que a gente conseguia uma cerveja. Às vezes o Pão de Açúcar trazia uma coisa ou outra rara ainda, mas não tinha. Mas, peraí, deixa eu ver aqui. Eita, Fernando falando aí. Já que eu falo, Fernando. Fer- Eu ouvi a gente falou. Mas, a produção de conteúdo, eu lembro que a gente ficava meio envergonhado no começo, só que a gente conheceu o Rodrigo Campos, que ele é um dos caras que mais entende de cerveja no Brasil inteiro, e ele é autodidata, né, em quase tudo. Daí ele fala, cara, faz, vai estudando, vai vendo se não está errado o conteúdo e tudo mais. E uma coisa que a gente sempre se orgulhou é que nunca teve conteúdo rebatido como errado, assim. Teve uma vez ou outra, mas assim, teve uma vez especificamente. O Neto já entrou? Não, né?
mas foi uma vez e o nosso conteúdo ele era usado como conteúdo de professor do Senac. O Neto, inclusive, ele foi fazer, depois que ele saiu do blog, ele fez um curso no Senac e o professor dele sugeriu o nosso blog como conteúdo. Então, Uau. era algo que me orgulhava bastante, porque era difícil, não tinha nada em português, claro, né? Então a gente tinha sempre que procurar conteúdo em outras línguas, em inglês, até alemão tinha coisa também para a gente procurar. E aí fazer as matérias, fazer os artigos, né? Porque era praticamente o mesmo trabalho de um artigo. Eram longos, detalhados e tinham as referências como base sempre para não ser tirado da cachola. Legal. Dedicação, né? Era uma Uhum. dedicação para o hobby. Sim, sim, Daí sim. vocês bebiam e vocês começaram a brincar nessa mesma época de 2013 de fazer cerveja, não é? Uhum. Eu espero você mastigar, meu querido. Tá bom isso aí? É, Conta um pouquinho dessa harmonização, vai. vamos Bora, lá. bora. Fala dessa Isso aqui é harmonização. um pudim que minha tia me mandou. E aí eu botei por cima aquela calda de tamarindo, que quem congela sempre tem. Olha Eu ainda tenho a calda de só! tamarindo aqui. E eu estou harmonizando com a do Bel da Chimé, a Chimé Rouge. E não tem erro, né? Eu fui harmonizar aqui na certeira, não fui ousar, não. Eu acho louco porque essa chimé pode harmonizar com um doce desse, como também harmoniza com uma feijoada, né? É Sim, bizarro. sim, sim. Ela é muito versátil. É muito versátil, assim. Caralho, de Ela é cerveja, enfim. muito boa. Qual era a outra pergunta que tu tinha feito? Deixa eu lembrar, não lembro. É... Assim, que vocês tocavam o Lupulento, daí Sim. você contou, em 2013, vocês criaram o Lupulento, vocês tinham essa experiência de comprar cervejas, beber, estudar, e Sim. vocês também começaram a Com brincar de cerveja de produzir casa. cerveja, né? Isso, Fazer isso. cerveja em casa. Que eu me lembro É, porque a gente chegou a fazer juntos. exatamente. Quem começou, quem iniciou a gente nessa brincadeira foi o Neudson, né? Ele, autodidata também, Neudson começou a fazer cerveja do nada, ele era isolado, inclusive. Aliás, todos os cervejeiros caseiros eram isolados até a serva surgir. E aí a gente acompanhou algumas braçagens com o Neudson, e daí a gente fez a Carcará, que era uma Session IPA, em 2014 ainda, inclusive. Não, 2015, o Neudson até postou um dia desse. 2015? 2014, não lembro. Mas vamos lá. Aí foi uma Session IPA que o Rodrigo cedeu os lúpulos que ele trouxe dos Estados Unidos na época, ela estava fresquíssima e ela ficou muito boa. Então foi a primeira braçagem aberta que aconteceu em Fortaleza, foi no Eita Beer, ó o Mário aí, ó. E Foi no aí, meu Eita. querido? Ó, pra quem não sabe, o Mário que a gente tá falando, além de ser cervejeiro, tudo mais, ele é arquiteto e é o arquiteto da cervejaria que eu e Fernando, meu marido, estamos fazendo. Ó, tô com a camiseta da Capitosa, que lindo, que é a cervejaria Capitosa. Essa é essa cerveja da Capitosa. E o Mário é nosso arquiteto. Além, Amor. além, além de muitas coisas, é músico, Além de arquiteto, muitas coisas. É. ex-cervejeiro, né? Mas, Saudades daquelas sours do Mário, né? sim. Mas voltando, vai, pra gente não perder muito o Daí a fio da gente meada, se começou a fazer deixar cerveja eu. caseira e o Mário, dos três, foi o que mais fez cerveja em casa. Eu fui mais para a parte sensorial, né? Eu sempre curti muito essa parte de análise sensorial. O Mário fazia cervejas muito boas. A gente costumava dizer que ele era o pupilo do Rodrigo na época, porque era o cara que mais fazia cerveja belga em Fortaleza, né? A melhor mão de cerveja belga em Fortaleza. E depois disso, aí o Neto saiu, foi traçar a trilha dele sozinho, assim, mas nunca é sozinho, porque todo mundo é amigo. E o Felipe entrou, né? O sozinho, Felipe Vitoriano entrou, que, coincidência ou não, também é arquiteto. Ele entrou porque ele estava morando fora um tempo e a gente usou ele como correspondente internacional para o Novo Ente, para falar como eram os pubs da Inglaterra, que ele estava morando lá, e outras viagens que ele podia fazer. E quando ele voltou para Fortaleza, a gente manteve, porque o cara a gente pôs para caralho. Então não tinha. Aí o Felipe é o outro do blog que ele curte muito essa parte de produção, né? Ele está fazendo cerveja boa, já ganhou medalhas com cervejas. E a parte da produção, a gente
tentou colocar, começou a colocar no blog, mas aí era algo que dava muito trabalho também, e o blog já estava começando a não ter tanta atenção da gente, porque a gente estava trabalhando com outras coisas, outros projetos e tudo mais. Mas foi isso, e fizemos cerveja com o Fernando, a gente fez o Fernando Então, o Lupulento, com na verdade, o meu e com foi uma o Neto. porta de entrada. Hum. Ih, tá cortando, Serginho, peraí. É, deu Tá, uma travada, pera. tá. Volta, acho que deu. Bora. A gente fez junto, né? Até saiu na matéria do Povo, que foi a Tiamat, né? Que era uma cerveja feita por muitas cabeças. Que era uma. Tá me ouvindo? Agora tô. Mas de Tá. repente surgiu a Tiamat, assim, sim. Volta um Ah, tá. pouquinho. Falando das caseiras, né? Que aí, depois dessas Sim. braçagens recorrentes, aí a gente foi convidado para fazer uma abraçagem meio que acompanhada por jornalistas, né? Lá na casa do Padre João Filho, na época. E aí fizemos a Tiamat, a gente deu uma palestra, bebendo ela, inclusive. Foi muito legal, muito legal. Aí eu continuo fazendo cerveja num Bacana. ritmo bem menos intenso, mas ainda faço uma vez ou outra. Mas é isso. Bom, daí o Lupulento acho que foi a primeiro passo de uma profissionalização. Ainda era hobby, claro, mas já era um flerte aí com uma profissionalização na cerveja, né, Serginho? E aí, como é que foi a sua trajetória a partir disso? Porque não foi o Lupulento. Quer dizer, você continua o Lupulento, acho que ainda existe até, né? Meio mortinho, mas existe. É. Mas. E aí, a partir daí, para onde você foi? Você foi para São Paulo, fez o curso de sommelier, né? Sim. E aí, assim que eu E cheguei, já fui contratado, praticamente assim que eu cheguei, pelo pessoal da Itabia, assim, pouco tempo depois. E aí eu trabalhei no Itabia por alguns meses lá, até a mudança deles, que eles se mudaram para o antigo ponto do antigo Bru. E quando eles se mudaram, eu saí, e aí fui trabalhar em outras coisas. Trabalhei junto da Fortale, trabalhei na Turati mais recentemente, agora no Senac, e muitas outras empresas aí. inclusive o Rony tá aqui com a gente. Eu vi Sim, aqui acompanhando. O Rony era dono do Eita Beer. A sim, Rejane, né, a mulher dele, na verdade, aqui sim. ficava lá direto. E nós vamos conversar com eles. Eu convidei o Rony e a Rejane também Muito para massa. fazer uma live. Daqui a Aí 2 semanas a gente vai conversar. Porque eu é acho que uma, eles foram muito precursores aqui em Fortaleza, né? O estabelecimento que eles criaram aqui foi que eles, na verdade, eles compraram, mas que eles tocaram aqui, a maneira sim, como eles tocavam isso, o Eita Beer foi uma coisa definitiva, assim, para o início da cena cervejeira de Fortaleza, né? sim, Acho que a loja Itabia foi sede da Serva, né, sede da fundação da Serva, enfim, sim, é onde a gente se juntava, né? Onde sim, as pessoas, eu conheci quase todo mundo do começo do mundo cervejeiro lá, então é muito sim. importante. Aí, o Rony, aê, Rony! É, Logo eu vi ele mais é entrando tu aqui, aqui, rapidinho. hein? Eu não vi, eu vi agora. Bom, beleza, Serginho. Daí tu fez o curso de sommelier e tu teve uma experiência muito interessante também no campeonato, né? No concurso de sommelier. Sim, 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 sim. Conta essa história pra gente. Cara, ano passado foi um ano bem interessante na minha vida cervejeira, porque eu resolvi me endividar um pouco para investir em mim, então não foi endividamento e foi tudo pago depois. Investimento, É, exatamente. investimento. Porque assim, em 2018, eu fui convidado para ir para o Mundial de Labierre a passeio junto com o João Filho, com a Lia, pelo Grupo Petrópolis. E coincidentemente ou não, eu vi que tinha uma prova do BJCP lá. Eu fui convidado 2 semanas antes da viagem. E a Para prova quem não era. sabe, gente, BJCP, explica aí, vai, explica Tá, você. tá. O BJCP é uma organização internacional, né, de origem americana, que ela certifica juízes de cerveja para concursos e consultorias como um todo também. Mas é mais para concursos sem fins lucrativos, vale dizer. E além de certificar juízes e formar juízes, ela tem um guia, que é um guia de estilos cervejeiros, Uhum. que é um dos principais guias que direcionam o que cada estilo precisa ou não deve ter, né? Então, É, quando vai se criar um concurso cervejeiro, espera-se que as cervejas submetidas a esse concurso estejam dentro
do estilo a que ela se propõe. Então, o juiz ele vai avaliar com base nesse guia. Então, o Olha, BJCP é essa organização aí que faz isso, né? Tem o guia, estabelece esses estilos os parâmetros dos estilos, forma. enfim. Daí, eu fiz a prova, eu estudei aí, nessas 2 semanas, e eu consegui passar na prova online primeiro, né? Para depois passar na prova com nota para ser certificado já. Então, na primeira prova, deu tudo certo. Resumindo, 6 meses depois, aconteceu o Festival da Cerveja, que daí eu fui convidado para julgar o Sul-Americano das caseiras, que nessa data do Sul-Americano tinha a prova do campeonato de sommelier. Eu sempre tentei juntar muitas coisas, porque a gente é liso, né? E a gente é distante dessa galera. Então eu aproveitava conciliar. Para quem não sabe o que é liso, entendeu? Quando sem grana. diga. Daí eu pensei, cara, não, vou participar desse concurso, que ele é grande, vou ganhar pontos de julgamento e vou aproveitar e fazer a prova do campeonato sem compromisso, já tô lá, né? Fiz a prova, passei. E eu lembro muito bem que pessoas muito importantes estavam lá fazendo a prova também, que não conseguiram passar. Eu fiquei até chocado e lisonjeado por ter passado na prova, né? E aí fui para a semifinal do campeonato de sommelier. Um mês depois, tinha que estar em São Paulo. E aí, mais uma vez, grana da vida para se gastar. E é uma coisa que eu agradeço muito ao pessoal da Turati, é que eles sempre me liberaram para fazer as viagens. E quando podiam, davam os apoios, né? Arcavam com passagem, porque sabiam que acaba sendo bom para eles também, é bom para mim, bom para todo mundo. E aí eu fui para a semifinal. E nesse período de estudo entre a prova e a semifinal, a gente foi estudar na tua casa, né? Uma vez ou outra lá. E eu estava com crise de rinite, enfim. Mas acabou que, para uma crise de rinite, eu fui bem. Inclusive, até a galera achou esquisito, porque para certas pessoas old school, eu sou conhecido no meio, né? A galera mais antiga da cerveja lembra por conta do blog. Mas os novatos, já que o blog não está mais no ar, só o Instagram, os novatos não sabem quem eu sou. E tinha muito novato lá fazendo a prova. E a galera estranhou, cara, esse cara veio do Ceará do nada aí fazer a prova e acertou o rótulo, acertou com essa cara de menino, com essa cara de menino. E ainda tá com o nariz entupido aí. Aí foi legal a experiência nesse sentido. Eu achava que não valia a pena o negócio de campeonato e tudo mais, mas eu entendi que é mais de autoconhecimento, de saber o seu nível mesmo, do que competir com outra pessoa. Fiz amigos lá, com a galera que foi pra final, foi pra Itália e tudo mais. E essa parte mais interessante, né? Você fazer esses amigos, esses contatos. O Fernando, que também participou do campeonato, até ficou em quarto lugar quando ele fez. Acho que o mais importante para ele, além do estudo, porque obrigou a gente a estudar de uma forma mais sistemática, foi o networking mesmo. Ele conheceu gente, e eu, por tabela, conheci gente de muitos lugares. É bem interessante, né? É um movimento legal. E, você começou a contar aí, então, você foi semifinalista no Campeonato Brasileiro de Sommelier, e nesse mesmo ano você conseguiu a certificação BJCP, então, né? Foi quando chegou, porque quando eu fiz a prova prática e eu recebi o resultado, eu tinha pontos para ser certificado, mas eu tinha nota, aliás, para certificado, mas eu não tinha pontos, né? O ranqueamento do BJCP é tanto por nota quanto por pontos, né? O ranqueamento é tanto por nota quanto por pontos. Então, eu tinha nota, fui bem na prova, mas eu não tinha pontos porque eu não julgava o concurso BJCP porque eu não chegava. E tô perguntando com a cerveja. E aí, ó o Barrozinho, né? O Barrozinho perguntando. É a Chimé, Barrozinho. Chimé Ruge. Não, é o Cláudio que mora em Nova York, não é? É o Cláudio que mora em Nova York. Nossa. E aí, a gente tá tomando uma chimé, harmonizando com um pudim com uma calda de melaço, uma calda de tamarindo. Só isso. E aí, Só isso.
É, só E eu isso. estou tomando uma Raikkonen. Já que eu chego na raiva. Uma Heineken. Sim, aí eu tinha nota, não tinha os pontos, fui pro Sul, julguei, ganhei os pontos, fiz a prova de sommelier, saí da Turati, entrei no Senac full time e ganhei a certificação. Tipo, num ano, foi um ano meio que de... Sempre, cada ano é uma revoluçãozinha na vida cervejeira, porque é tudo uma coisa nova. Mas o ano de 2019 deu umas viradas importantes na minha vida. E foi no E ano de teve 2000... uma outra virada. Fala. Tá, pode falar, E que eu vou foi? falar, mudar um pouco essa parte. Teve uma outra virada. Não, e foi o ano também que você começou a brincar com a questão da mixologia, né? Mais seriamente. Eu ia falar justamente isso. E não está anotado. Eu não sabia, tem eu sabia. Não tem pauta, viu, gente? Então, daí foi no ano de 2019 que, juntamente com esse lance de estudar cerveja bem aprofundado, cara, lembrei da minha aula de mixologia com cerveja. A Thalita, inclusive, que você entrevistou ontem, é uma das pessoas que eu converso bastante, pego umas dicas, a gente conversa, e ela se garante muito. E aí, no final do ano de 2019, recebi um convite de fazer uma brincadeira com coquetéis mais séria. E aí surgiu a Cascos, que é feita por mim e pelos meninos do Rolê Burger, são grandes amigos. E a ideia dos coquetéis foi para fazer coquetel com cerveja. Eu lembro que eu estudei bastante para criar um Negroni com cerveja legal. Inclusive, pessoas que eu admiro muito puderam provar. Eu consegui colocar na mão da Carol Oda quando ela veio aqui. Eu servi lá no Zelig. Botei o Negroni com IPA lá para ela, para Black IPA, e ela adorou. Outras pessoas também, enfim, aí a brincadeira. Tá certo, então tô acertando. Então pode ser que seja um outro ramo também para brincar. E daí, quem quiser tomar os coquetéis do Serginho, hoje dá para pedir por delivery no rolê, né? É só entrar no delivery do rolê e ele vem numas garrafinhas de vidro já prontos para botar no copo e consumir, né? Mas os coquetéis que estão hoje, que você tem feito hoje para delivery, eles não são com cerveja, né? São coquetéis mais clássicos, né? São clássicos. Tem Negroni, eu sei que tem Negroni. Old Fashion, tem um Coffee Martini. Old Fashion. A ideia, assim, para esse período que está rolando a pandemia, assim que eu voltasse da viagem, a gente ia fazer uma ação com os nossos coquetéis da Casco, com cerveja, só que não deu tempo, né? E, inclusive, eu recebi alguns convites para participar de eventos que foram adiados, mas eu recebi convite para participar de alguns eventos para fazer um stand de cerveja com coquetel. E a ideia era essa, mas daí a ideia era trabalhar coquetel com cerveja, mas daí acabou que a gente aproveita as vertentes, cria 2 projetos e lá na frente junta os 2 e vai tentando fazer isso. Se virar. Massa. Isso aí. E hoje, além de ter a Cosco, você está trabalhando no Senac, não é isso? Senac, para quem não sabe, quem não é de Fortaleza, o Senac tem um prédio chamado Senac Reference, que inclusive o Rony, que também que era do Eitabir, trabalha no Senac. E o Serginho hoje é sommelier. Esse Senac Reference, ele tem um foco bem grande em gastronomia, ele tem cursos de várias coisas, mas gastronomia é bem forte. E tá lindo lá, né? É um lugar modelo. E o Serginho tá lá fazendo o quê, Serginho? Conte. Então, CLT. Tu tá lá CLT fazendo o quê? É a 3ª CLT de como sommelier. Cara, você vai entrar pro Guinness, cara. Você vai entrar pro Guinness ainda. Então, o sistema Fé Comércio, né, ele sempre teve esse foco bem importante na gastronomia aqui no Ceará, né? Tem muitos chefes importantes que são formados pelo Senac, muitos empreendedores que vão fazer cursos lá. A gente, né, eu, você, Carol, Fernando, João Filho, fomos professores da primeira turma de sommelier de cerveja do Ceará, que foi abraçada pelo Senac, né, e pela Fé Comércio como um todo. E aí eu já era professor de lá, né? Já éramos professores de lá, já tínhamos esse contato lá, e aí surgiu a vaga, e eu fui
tentar, né? Fazer a entrevista como uma vaga normal. E rolou de entrar como sommelier do restaurante Mayu. E fora isso, Que é um restaurante do Senac, né? o restaurante Mayu é o restaurante que fica no último andar do prédio do Reference, Senac Reference ali, que vai reabrir em breve aí, tomara. E fora isso, o seu Ivan Prado me falou que, além da função de sommelier, eu ia abraçar a função cerveja no Senac. Já que eu era o primeiro... Uau! A função de sommelier ela foi criada e eu entrei nela. Ela não tinha. Inclusive, o exame médico não tinha sido feito por ninguém nesse sentido. Tiveram que criar novos exames. Cara, como é que você faz? Como é que são seus hábitos e tal? Então, eu preciso passar os riscos, né? Eles precisam saber quais são os riscos trabalhistas de quem atua como sommelier para poder definir os exames. Foi até uma própria aprendizado do próprio Senac, né? Contratar esse novo ramo de pessoas, né? Tanto sommelier quanto barista não tinha lá por conta do café, agora vai ter bartender mesmo, não tinha. Tinham instrutores disso, mas a função específica não tinha ainda. E aí é isso, eu estou tomando de conta das cervejas do Senac, tudo que é representando cerveja. Já fiz algumas viagens para dar algumas oficinas também, já por eles. Quando a gente se encontrou, inclusive você dá pequenos cursos, né, Serginho? Agora, durante a quarentena, o Senac está com pequenas dicas em vídeo, e eu vi que você fez algumas, né? Foi uma demanda que eu adorei ter feito para o Senac, porque eu estava desesperado, sem produzir conteúdo, sem vestir a farda, né? Fazer valer a CLT. E aí eles me pediram alguns vídeos, eu gravei alguns vídeos para eles estão mandando esses drops aí de dicas cervejeiras. E não é só de cerveja, tem outras áreas que estão fazendo, tem aula de maquiagem, cabeleireiro, própria cozinha, tem de idiomas, então eles estão fazendo essas ações para manter ativo e preparar o Senac para essa nova, como é que se diz, a nova categoria de ensino, que é o ensino à distância, que é o ensino... Onde virtual, que o pessoal né? pode acessar esses vídeos, Serginho? Como o pessoal que está vendo aqui pode acessar esses vídeos? Os vídeos que foram lançados já estão lá no Instagram e eles vão lançando aos poucos outros. É no Senac CE, né? Senac Ceará. Isso, Senac CE. Qualquer coisa, quem tiver com dúvida, eu sempre falo isso em todas as lives que participo, pode me encher o saco, pode perguntar no privado, qualquer coisa, qualquer dica, qualquer artigo que eu tenha prometido, qualquer dica de livro, enfim, que eu vou saber responder, que eu acabo esquecendo de falar. Mas no Instagram do Senac Ceará, tá tudo lá. Mas, Serginho, você já fez de tudo na carreira de sommelier, né? Você é juiz, você atua como em atendimento, formação, professor, você produz conteúdo e, para além disso tudo, você tem um interesse muito específico em copos, né? Sim. É uma área que pouco sommelier mergulha valendo mesmo, né? A gente, claro, como sommelier, entende um pouco de copo, mas você fez um mergulho nesse assunto que pouca gente fez ou faz, né? Conta um pouquinho desse seu interesse, desse livro que eu tô ouvindo que vai rolar faz tempo. Podia estar aproveitando esse tempo. Podia estar aproveitando esse tempo. A mãe vai puxar a orelha agora, viu? Vai escrever esse livro, moleque, vai. Inclusive, teve uma live esses dias com o Edson, com Viagem Cervejeira, que me deu um gás da porra. Maravilhosa aquela live. Foi muito divertido. Conte. Então, cara, sobre os copos de cerveja, é um assunto que me diverte. É um assunto que me diverte. O que eu faço, é uma comparação que eu faço, e não desmerecendo o assunto, mas é como se você fosse falar sobre pratos e talheres na gastronomia, entendeu? Eles têm sua importância, não é importante. Mas não é importância fundamental, porque você consegue padronizar de qualquer forma, de certa forma, a degustação, com outros itens, enfim. Mas é um assunto que me diverte. E eu comecei a estudar por isso. E, além disso, eu tive a recepção muito boa na turma de sommelier, né? Que a aula de copos era dada por mim, né?
E quando eu fazia os exercícios, que inclusive foi feito na live, a recepção era muito boa. Quando eu mostrava aquele conhecimento, era muito divertido, porque ninguém imaginava os efeitos que poderia ter no serviço da cerveja e nos efeitos que se mostravam de fato nos exercícios. E aí partiu o interesse de escrever o livro, né, fazer um livro mais aprofundado. Mas daí muitas outras coisas aconteceram e dificultaram a A atenção, Ju, né? porque a Ju entrou, a Ju conhecemos na Metadona. É. E aí muitas coisas aconteceram, né? Eu entrei na Turati, entrei em outros trabalhos que me demandaram atenção e não deu para continuar. Mas agora, com um tempinho a mais que a gente tem, eu estou pensando em dar um gás aí. Você podia, inclusive, Serginho, fazer uma aula de webinar, né? Cobra R$ 20, R$ 30 aí, prepara um curso de. Você tem esse curso preparado de 3, 4 horas. Dá uma aula, vai ganhar dinheiro de alguma forma, todo mundo tão correndo atrás agora, né? Ó, uma boa ideia. Sim. Isso já foi pensado. Eu estou conversando com uns amigos, outros amigos, que eles me convidaram para dar aulas online, que deu uma bagunçada por conta da quarentena, que a gente não pode se encontrar para gravar, porque, enfim. Sim. Mas a gente está tentando... Tem que se virar com o que tem. Aqui, por exemplo, eu tenho 2... eu tirei do criado mudo da minha cama e da do Fê, os 2 luminárias que ficou apontadas aqui. Aqui, o meu celular, ele tá aqui no negócio de partitura, entendeu? Que eu não sei da onde o Fernando conseguiu. E assim a gente vai, entendeu? Não dá pra fazer nada muito profissional, a gente se vira. O apoio da partitura ou a estante? Espetacular. Bom, pois daí a gente está tentando ver esse novo formato, porque eles estão com o estúdio preparado. O estúdio ficou pronto enquanto eu estava em viagem, né? Que é uma coisa interessante a gente falar sobre a nossa viagenzinha, que a gente quase se lasca, mas escapamos. Sim! E aí, quando eu estava em viagem, o estúdio ficou pronto. E quando eu cheguei de viagem, beijo, Ju, quando eu cheguei de viagem, já não deu. E aí foi uma viagem, inclusive, que foi bem arriscada pra gente, né? Porque a gente viajou e no meio do festival, com 30 mil pessoas rodando lá, os galpões lá. Só um minuto. Vamos contextualizar, Serginho. O Serginho falou, porque quando a gente voltou de viagem, a viagem. Nós estávamos juntos no Festival Brasileiro da Cerveja, que acontece todo ano em março, em Blumenau, que foi já no começo Começo não, né? Quando no começo Quando estopim a pandemia. A gente estava em meados de março em Blumenau com centenas, não sei se milhares de pessoas em Blumenau. Tinha a feira... Eram 30 mil pessoas no festival inteiro, foram 30 mil pessoas que passaram. Pois é, daí conta aí, a gente dividindo copo, né? Abraçando todo mundo, abraçando estranho, batendo o maior papo com o gringo, feliz da vida. Assim, conta aí, Serginho. A gente escapou, a gente passou uns dias em São Paulo, né? Eu encontrei com o Fernando na ida, e São Paulo estava sem nenhum sintoma de nada, praticamente. Daí viajamos, quando a gente voltou para São Paulo, para voltar para Fortaleza, São Paulo estava parada. E aí a gente passou por vários aeroportos. Deserta, parada. A gente não tinha essa noção. Quando a gente chegou, a Vanessinha que estava com a gente lá também está aqui. A gente chegou em São Paulo, do festival, super animados. E, de repente, São Paulo, que é a minha cidade que eu conheço, a Paulista meio vazia, né, Serginho? Tudo meio... Foi uma coisa meio bizarra, assim. Parecia filme de terror. Pois daí por conta dessa bagunça toda, eu não consegui colocar esses planos específicos para rodar. Mas aí a gente escapou, né, da Covid, Sim. Graças. Não soube de ninguém que viajou com a gente. Não soube de nenhum amigo cervejeiro que pegou lá, inclusive. Soube de uma pessoa, mas não era próxima, era alguém de um stand bem distante. E ainda bem que passamos dessa aí. Pois é. Foi por pouco, viu? Porque
O Fernando, naquele final de semana, porque ele foi primeiro Fortaleza, São Paulo, de São Paulo para Blumenau, de Blumenau para São Paulo. Depois ele foi para Rio Grande do Sul e voltou para Fortaleza. Acho que ele pegou 8 voos em pleno março, assim. Foi tenso, foi tenso. Foi tenso. Foi complicado mesmo. Agora, Serginho, você já contou bastante da sua trajetória, que é vasta e faz muita coisa. Como é que você está vendo o mercado aí para depois que passar essa pandemia? O que você acha que vai acontecer? Você que tem uma visão bem ampla, e não só daqui, porque você viaja muito, conhece gente de todos os cantos do Brasil. Como é que você acha que o mercado vai se ajeitar depois dessa loucura que a gente está vivendo? Ou vai se ajeitar? Você acha que vai ter um baque muito grande? Como é que é? Cara, uma coisa que eu sempre acreditei é na diminuição, independente de pandemia ou não, é a diminuição Só um parente, Serginho, só um parente. Fê, pega mais uma pra mim. Aí, Meu marido, o recado ele tá lá em dado. cima. Eu tô embaixo, o Fernando tá lá em cima. Ele falou que quando você quiser, você me pede pela live. Que eu... Ó, o Gutenberg tá Vai. aí. O Gutenberg é um dos cozinheiros lá da cozinha do Maiú, da equipe do almoço, se garante muito, enfim, só mandar um abraço para ele. Massa. Então, o que eu sempre tenho falado, e é algo que a gente costuma fazer bastante, costuma ainda, porque a gente vai voltar a fazer, é beber em casa com os amigos, sabe? É um hábito que eu gosto muito, que incrivelmente eu conheço pessoas novas, porque amigos vão puxando amigos que vão levando, e eu penso que os bares é algo que ia diminuir, independente. De qualquer maneira, você acha? Eu acho que dá uma diminuída. Não que a galera ia falir nem nada, mas os bares iam diminuir e esse delivery ia acontecer e já estava acontecendo. O Rei Rô estava entregando já há muito tempo. Obrigado. O Rei Rô estava entregando. Todos eles estavam fazendo entrega. Todos eles estavam... Então, se eles estavam nessa fazendo entrega... o serviço... Ó o Brazilian puro aqui. Ó o Brazilian puro dele aqui. Diga. E todos esses bares já estavam fazendo entregas. Então já estavam se preparando para um novo hábito aí. A Turati vendia muito bem, Rei Rô estava vendendo, Donkey Head, Stone, All Grain, todos eles estão, o All Beer Pub, todos eles estavam vendendo. Então era um hábito que ia acontecer, eu acho. Que ia começar a acontecer. Até porque é mais barato você beber em casa. É mais barato. É mais barato e é mais... Seguro, né? Você não dirige, é mais seguro, é mais prático, exatamente. Essa história da lei seca, né, de não poder dirigir quando bebe, também faz toda a diferença. Sim, né? sim. Mas e para cervejarias, Serginho? Eu acho que o Brasil ele foi tomado por uma ideia que era verdade, que era o modelo de negócio ideal era brewpub, né? E aí, pensando nesses dias atuais, nem tanto mais, porque o brewpub depende muito da visita das pessoas em loco, né? E aí eu acho que a vez agora das cervejarias tentarem se reinventar. Acho que tem um case interessantíssimo para a galera que quer abrir alguma coisa assim. A Bamberg, né, de São Paulo, eles já estavam se reinventando muito nesse sentido, de ter um contato direto, criar uma franquia de chopp, enfim. E de cervejas maravilhosas, cervejas premiadíssimas, cervejas gostosas, de fácil acesso. E aí eu acho que é um modelo que eu acho que é por aí, sabe? Que a gente deve seguir. A própria Turati já fazia um serviço de delivery de chopp com a máquina e continuou fazendo. Eu acho que é esse momento que as cervejarias poderiam se fortalecer. Muito tem dito que o consumo aumentou, enfim. Eu acho esse número engraçado, porque o consumo do varejo deu pico, com certeza. O consumo de bares, que era o maior, não tem mais. Então, o consumo em casa aumentou, com certeza. E eu acho que... Mas eu li que os bares... Eu li que, em média, mais ou menos, os bares de cerveja, eles estão mais ou menos conseguindo de 35% a 40% no máximo do faturamento que eles tinham antes, com o delivery. Então, não é que, tá tudo bem. Não, não pra tá tudo metade, bem. assim. Porque mesmo que você tenha conseguido diminuir alguns custos, você não diminui metade dos seus custos. Não existe isso.
Não, e não só isso, né? Porque a gente sabe que a margem da comida é por conta do preparo, das técnicas, das receitas, ela é bem maior que a da cerveja. E aí, Sim. tudo isso conta, né? Tanto que não está tendo um consumo da cerveja, quanto da comida do próprio estabelecimento. Então, o faturamento cai, cara. O faturamento cai, Pois é. sem dúvida. Serginho, outro assunto que a gente sempre aborda nessas lives que eu queria saber da sua opinião é a gente vê muito a cena do sul, do sudeste, até porque tem muito mais demanda, tem muito mais tem muito mais coisas acontecendo lá, muito divulgadas. O que a gente tem aqui no Nordeste que você acha que vale a pena a gente sabe, bater no peito e dizer isso a gente precisa mostrar? O que tem de nordestinidade na cena cervejeira que você acha que a gente precisa divulgar? Eu tenho ouvido as respostas das pessoas para quem eu pergunto, tenho elaborado umas coisas. Queria ouvir sua resposta para a gente bater uma bola aqui sobre isso. Tá. Diga. Uma coisa que eu acho, que eu sempre falei sobre a cerveja, é que a cerveja, ela diferente de outras bebidas, do vinho, por exemplo, ela é reproduzível em qualquer lugar do mundo, né? Então, você estudando, você consegue fazer cervejas muito boas. E isso é um grande retrato do Ceará, né? Com estudo se faz cerveja muito boa. Rodrigo Campos, o Wellington, Turati ganhou prêmio também. O pessoal da Brustone, quando começar a mandar, vai ganhar prêmio. Todo mundo aqui vai ter o seu lugarzinho com suas medalhas. E eu acho que, com todas as adversidades e custos de se ter uma cervejaria aqui, e dificuldade de acesso em conteúdos, em aulas, enfim, a galera ainda faz a coisa acontecer e muito bem. Então, eu acho que eu ouvi essa resposta da Thalita e concordo, então é muito a gente, né? O cearense e o nordestino é assim, se vira e faz bem. E fora isso, eu não sei se o Diego da Cozelina está aí também, que o Diego ele faz um trabalho de estudos em madeiras nacionais, madeiras que endêmicas, né? E eu acredito que algo assim poderia ser mais explorado, de raízes, de madeiras daqui, sabe? Que eu não vejo muita gente fazendo isso. Que é uma coisa que eu já tenho conversado com alguns amigos. E a gente tem um clima único no Brasil aqui, né, no Nordeste. Eu fico pensando, as pessoas falam muito dessa questão do ser nordestino, que eu acho que tem tudo a ver. Agora, eu acho que a gente consegue pensar o Nordeste. Quinta-feira eu vou conversar com o Vicente, Eu ia falar dele que agora. também foi um dos precursores. E ele está fazendo uma pesquisa incrível, né? De tentar isolar leveduras da flora cearense e de buscar elementos das bebidas nativas, né? Dos Sim. índios daqui e tudo mais, Sim. fazer relações disso com a cerveja e tudo mais. Acho muito inclusive, louco. eu acho que ele deve estar lançando um produto agora, agora. Ele vai falar isso amanhã, né? Acabou de lançar, É um fermentado de caju, que deve ser uma delícia. Pois é. Eu acho que é isso. Quando a gente fala da nordestinidade, eu acho que tem aspectos da nossa biodiversidade, de especificidades que podem ser trabalhadas, né? Podem ser mais desenvolvidas. Amanhã eu vou conversar com a Débora de Salvador também, que tem uma pegada né, que brinca bastante com a questão da regionalidade. Quero ouvir o que ela tem a dizer. Eu acho que o principal no Brasil, a maioria das frutas, falando como empresa, né? Se você quiser, você consegue. Você compra a polpa de um estado, chega do outro, enfim, você dá um jeito. Mas eu acho que um estudo interessante é esse que o Vicente está fazendo e que a Gabi fez lá no Sul, né? A Gabi Miller, né? Que é de isolar micro-organismo da região, né? Pega de frutas, de casca de fruta, enfim, isola eles e vê no que dá. Foi o que o Vicente fez e eu acho que é só a porta de entrada para esse tipo de coisa. Mas eu ainda penso que é interessante o uso de raízes e madeiras nacionais, assim. Eu acho que é algo que é muito promissor. Nunca tinha ouvido falar nisso. Assim, essa resposta. Acho bacana. Gostei. Gostei. Estamos nos últimos 10 minutos já, Serginho. Valeu, é muito rápido. Eita. Tinha me perguntado aqui
Porque é minha Heineken, exatamente. Vamos brindar com a nossa Heineken. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Serginho, pode fazer agora. A gente aproveita para esses 10 minutos. Aê! Ah, não ia deixar, não. Uma Heinekenzinha. Aê! 10 minutinhos, só para brincar, por que a gente está brincando com a Heineken? E alguém me perguntou no começo, por que você falou no Stories que ele é seu filho? Serginho, ele morava um pouco mais longe do centro, da parte mais central de Fortaleza, e muitas vezes ele dormia lá em casa. Tinha nosso quartinho de hóspede era do Serginho, era dele, ele tinha uma chave de casa. E o porteiro achava que ele era meu filho. Então ele entrava e saía, né, Serginho? E o porteiro achava que ele era meu filho. Então, por isso que eu brinco que ele é meu filhote. E aí, ó, alguém tá dizendo Nordeste tem muita coisa a oferecer. Ó, e o Diego falou de sementes também. O Diego, ele mesmo sementes. Sementes. Sim. Voltando aos causos, eu subia com as contas, com encomenda. Opa, Sérgio, aqui é a conta de luz aqui da sua mãe. Eu subia com a conta. Exatamente. Isso. Ó, aqui tem uma pergunta da Mari Gurgel. Como você acha que vai ficar o mercado das cervejas artesanais do Brasil? Bom, a gente já discutiu, né, depois da pandemia. Vejo que as pessoas não conheciam antes, passaram a consumir mais. Você percebe que existe um consumo maior de cerveja artesanal durante a quarentena? Nunca tantas pessoas vieram me perguntar onde compra. Ah, é? Olha só. Eu acho que foi o período, assim, que eu me lembro, um período curto de um mês, por exemplo, que mais pessoas vieram para cá, onde é que eu consigo, onde é que eu compro, de quem eu compro, qual a tua opinião. Tanto que eu fiz um destaquezinho lá no meu Instagram, para a galera saber onde comprar. E eu coloquei algumas sugestões minhas, né? As minhas favoritas deles, de cada lugar. Então eu acho que a Mari, inclusive, fez aniversário ontem, a Mari, minha amiguíssima. Parabéns, Mari. E eu acho que isso, cara, eu acho que vai dar uma aumentadinha e justamente por isso, porque você vai cansar de beber a mesma coisa no mesmo lugar. Então você vai querer mudar. Tá todo mundo aprendendo a cozinhar. Tá todo mundo aprendendo a beber coisa diferente, a assistir coisa diferente. E não fazer pão. Fazer pão. Todo mundo fazendo pão, todo mundo. Eu quero esse levão aí, viu? E eu acho que esses hábitos aí vão trazer isso, né? Tipo, o Gilberto Decaute, né? Que inclusive está com um sistema novo de delivery aqui em Fortaleza, né? De recaute em casa, não é isso? Eu acho que as pessoas estão procurando mais. Não que o consumo tenha aumentado, mas as pessoas estão mais curiosas. Porque o conteúdo está chegando nelas. Elas estão tendo tempo de consumir novos conteúdos, novas pessoas falando para elas sobre artesanal, sobre gastronomia como um todo, né? E tá tendo muita promoção, né, Serginho? A cerveja artesanal em Fortaleza, acho que em todo o Brasil, mas em Fortaleza já barateou muito. Existe muita possibilidade de comprar cerveja artesanal por um preço que há 2 anos atrás era impensável. E acho que isso também aumenta o acesso das pessoas, né? Hoje em dia, a Turati foi uma cervejaria que mudou a maneira de se consumir cerveja em Fortaleza, por causa do preço, né? Eu acho que tem 2 marcos, né? Que são marcos, inclusive são casos de estudo, que é a 5 Elementos tratando os growlers do jeito que trata, que difundiu o growler absurdamente na cidade, coisa que não tem isso em outras cidades, assim, desse volume. E a Turati que faz esse preço por conta do volume também, né? Sim. É um volume muito grande. Sim. Bom, Serginho, nós temos mais 6 minutos aqui. Eu tô sendo muito ruim de live ultimamente, porque eu vou falando até acabar, o negócio cai, fica aquela coisa meio no vácuo. Então, para terminar, pra gente não ficar no vácuo, naquele vácuo. Peraí, mais uma pergunta. Você tá lendo aí? O que você acha dessa nova safra aí, da garotada? Então, que tá trabalhando. Na parte da produção, quanto a sommelier? Tá, beleza. Sobre sommelier. De todos os sommeliers que eu conheço em Fortaleza, chuto que uns 10%, não, vai lá, uns 20%,
trabalham com sommelieria e serviço de verdade, né? Eu sei que eu tive muitos empreendedores que também, empreendedores amigos que fazem um trabalho massa, mas muito poucos trabalham na frente, no bar, no restaurante, enfim. Muito na área comercial, né, Serginho? A maioria trabalha na área comercial. Distribuição, que é um ótimo trabalho também, mas como sommelier, da origem do nome, né, do serviço, poucos. Da galera da produção, tem uma galera muito boa vindo aí. Tem uma galera muito boa se especializando. Eu vejo um interesse muito grande dos TCC da galera. Eu sempre que posso acompanho a apresentação do TCC do povo sobre cerveja, a galera falando sobre levedura, sobre fermentação, galera falando sobre aditivos na cerveja. Então, eu acho que tem uma leva muito boa. E é essa galera que eu acho que vai puxar o mercado, sabe? Pelo menos na parte de investimento em cervejaria. Você, como professor de sommelier, Serginho, de sommeliers como um todo, o que você acha que os sommeliers precisam focar? Ontem a gente estava falando, eu e a Thalita, sobre a questão da profissionalização do sommelier, mas também da percepção de que o sommelier precisa entender que trabalhar como sommelier não é só cheirar copo, né, e ficar no glamour. De uma forma bem resumida, se você quer trabalhar como sommelier de cerveja, você tem que conhecer cerveja, ponto. Você tem que conhecer muito de cerveja, é o mínimo. É que nem você trabalhar com um intercâmbio e não saber inglês. Você tem que saber de cerveja, ponto. Fora isso, vai estudar marketing e serviço. Certo. Os sommeliers têm que ser grandes vendedores, tratar bem público, enfim. O Dan Moraes está perguntando como é que está a aceitação dos coquetéis engarrafados, principalmente os mais alcoólicos aqui em Fortaleza. Diz aí, querido. Cara, tá legal, tá legal. Eu acho que, assim, já tivemos o primeiro bar especializado em coquetel, assim, com uma cara mesmo, que era o Zelig, né? E aí eu acho que já deu uma abertura e uma curiosidade na galera. Mas estão legais, cara, estão legais. A galera cervejeira normalmente aceita coquetéis, porque a galera cervejeira já acostumada com cerveja muito alcoólica, então eles são acostumados com coquetéis, sabe? Mas eu acho que tem um mercado aí, eu acho que é porque eu não consigo dissociar uma bebida da outra, é tudo bebida, é tudo gastronomia. Eu não consigo dissociar uma panelada exatamente do nhoque, é tudo comida, sabe? É tudo gastronomia, então tem um momento para cada coisa. E eu acho que tem um momento para o coquetel, tem um momento para cerveja. Cerveja é a minha paixão, né? Quase todo dia eu tenho alguma coisa que é aberta para provar, para conhecer. Mas é isso. Acho que sim, acho que tem tá nessa Bom, vamos terminar. A Regina lembrou do Coquetelitas também. Serginho, nós vamos cair daqui a pouco, tem 2 minutos no máximo. Então, a Coquetelita sou eu pioneira, a Rê tá lembrando aqui. Bom, queria te dar a palavra para você se despedir. Eu me despeço agora. Muito obrigada, pessoal que tá aí. Serginho, saudade de você, vontade de apertar. Um beijo então, queria agradecer a todo mundo. Amanhã conversamos com a Débora Lerren, da Cervejaria Proa de Salvador. Na quinta-feira, Vicente Monteiro, que é pesquisador daqui, também da Casa Vândala. E na sexta-feira converso com a Nadine lá de Recife. Ah, que legal. Isso. Que legal, semana que vem também já estamos. Na outra semana já estamos com uma galera já super. Obrigada. Oh, gente, o Diogo de elogiar a gente fica até emocionada. Então, despeça-se aí, Serginho. Então, pessoal, só tenho que agradecer o convite, a gente tentar se virar e de se encontrar, isso é uma forma de se encontrar, né? É uma coisa que a gente gostava muito de falar, era sobre mercado. A gente virava a noite falando sobre mercado, de fato, né? Reclamando das coisas, elogiando, procurando soluções. Eu era acordado, eu ia dormir às 5 da manhã e era acordado às 8 para ajudar no projeto novo, que foi o caso do mergulho. Foi. Eu queria só um parênteses. O mergulho na cerveja, apesar de ter sido a confradeira, mas foi elaborado numa noite sem dormir, minha e do Serginho lá em casa, né, Serginho? Foi sim, com os nomes e tudo mais das pessoas que estavam lá. E eu fico muito feliz em ter vivido, né? Não em ter feito parte, em ter vivido o mergulho da cerveja.
Eu estou ansiosíssimo pro próximo. Eu acho que daqui a pouco deve cair, mas... 20 segundos, 25 segundos, 24, 23, vai lá. Então vamos acabar brindando, galera, de saúde aí no bate-papo. E a gente brinda todo mundo junto. Aê! Um abraço, pessoal, e até a próxima aí. Saúde. Vem cá, Fê. Fernando vai Brinda virar também. Brinda